Olá, buenas tardes. De volta. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. A nossa segunda aula de hoje, dia 6 de setembro, né? Então, eu já falei o nome de todo mundo hoje, mas eu vou repetir. O pessoal de Fartura, do Piauí, o pessoal de Pimenteiras, Ribeiro, Galhota, Ribeiro Gonçalves. Tem duas salas, Ribeiro Gonçalves, 2, 3, 1, 2, 3, 3 na verdade, né? Santo Antônio de Lisboa, São Lourenço. Geralmente tem mais gente. Tem um pessoal que antecipou o feriado. Ou então devem estar fazendo desfile, se bem que nesse calor, o desfile à tarde acho que não rola não, né? Devem estar ensaiando, tem lugar que tem desfile, né? Desfile cívico, o pessoal faz festa por causa do 7 de setembro. Tem um pessoal que faz a festa antes, né? Feriado é amanhã, na verdade, né? Mas sejam bem-vindos, tá? Nossa primeira aula de setembro, a gente iniciou conteúdo novo, né? Cada mês a gente, né, traz uma programação diferente. No mês de agosto, eu trabalhei o presente do subjuntivo. É assunto que vai para a prova bimestral. E agora estou trabalhando o imperativo negativo, também conteúdo que vai para a bimestral. Acho que esse conteúdo de setembro é o conteúdo que vai para a prova. Eu estou falando da prova porque a gente tem que fazer uma prova, né? Mas as questões de gramática, eu procuro dividir gramática e interpretação. A prova em dois modelos de questões, né? Interpretação e gramática, que a gente trabalha aqui. A gramática ela é muito no estilo dos exercícios que eu faço em sala. Esses de marcar, é uma prova toda de marcar, então é muito nesse modelo, né? Então esse modelo de questões que a gente vai começar a fazer aqui é muito próximo àquele modelo que vai ali para a prova. A gente tem que cobrar conforme a gente ensina, conforme a gente trabalha aqui em sala de aula com vocês, tá? Agosto a gente trabalhou o subjuntivo, eu agora comecei o imperativo. Uma das informações principais, né, ou as informações principais são de que o imperativo é uma ordem, é um comando, é um conselho, é um pedido. Depende de como você dá essa ordem, você usa, depende do uso que você faz, né? Outra informação essencial é de que o imperativo ele é segunda pessoa. Eu dou uma ordem para alguém, uma única pessoa, tratando ela de tu, ou cordialmente de usted, ou para mais de uma pessoa, tratando ela de vosotros, que é o pronome do espanhol Espanha, ou de ustedes, que é o pronome cordial. Mas além de ser cordial, o ustedes é o pronome que se usa na América em qualquer situação. E também tem o imperativo para nosotros, porque eu posso dar uma ordem me incluindo. Veamos, participemos, não hablemos, né? E começamos o nosso imperativo pelo imperativo negativo. Por que eu comecei pelo negativo? Porque ele deriva totalmente do presente e do subjuntivo. Então, repare que um assunto, ele dá base para outro. A gente trabalhou o subjuntivo em agosto, porque ele seria usado agora em setembro para formar o imperativo, né? E igual ao português, né, o imperativo negativo deriva do presente e do subjuntivo. É a mesma coisa na língua de Luís de Camões, na língua portuguesa, né? A mesma coisa para o português. Aqui é só para falar um pouco a respeito do que é que rolou na primeira parte da aula. Então, a gente chegou na fase dos exercícios. Pronto. Tá aqui a primeira questão, né? Eu quero que você marque esse verbo na segunda pessoa tu.
né? No me, aí ó, hablar tu assim. Vou marcar para vocês um minuto e vou sugerir, ó, façam por eliminação. Vamos lá? Jorge, marque um minuto, por favor. Vamos lá então para a resposta. Se tiverem resposta, vocês mandem, viu? No chat do IPTV, no chat do YouTube. No me hablar tu assim. Olha, a conjugação para a segunda pessoa tu sempre termina com S no final, no imperativo negativo, tá? Bom, se sempre termina com S, como é que a gente faz por eliminação? Ó, não serve habla, não serve hablen, que é ustedes. Aqui termina com S, aqui termina com S e aqui termina com S. C, D, E. Agora, hableis é para vosotros. A conjugação para vosotros sempre termina com IS no final. A conjugação para vosotros sempre termina com IS no final. E eu quero o verbo na segunda pessoa tu, que termina com S. Hablemos, hemos é para nós outros. Então, ó, hables. No me hables assim. Letra E. Essa é a primeira questão. Responde ela, a letra E. No me hables assim. Assim, desse modo, dessa maneira. É isso. É somente isso. É aquilo que eu dizia para vocês. O modelo de questão ali da bimestral, a parte gramatical, é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Então, depois de todo aquele conteúdo que a gente viu na primeira aula, chegou a hora da gente testar aqui o nosso conhecimento, tá? Aqui, esse o D é a abreviação para os T. Então, quero que você marque o imperativo negativo do verbo, aí no caso é o verbo poner. É um verbo irregular. A irregularidade vem do presente do indicativo. Jorge vai marcar para a gente também, Jorge, um minuto. Ok, vamos lá então. No poner os T, né?
Tá. O verbo poner, no presente do indicativo, é assim, yo pongo, tá? Essa alteração no radical, ela vai para o subjuntivo. Que yo ponga, que tu pongas, que ele, que ella, que usted ponga, tá? Ponga. Mas vamos analisar algumas coisas. A história de fazer por eliminação. Pongas com S no final é para tu. Pongais termina em S é para vosotros. Pongamos é para nós outros. E pongan é para ustedes. Aqui, ó, é para ustedes, né? Termina em N no final. Aqui é para nós outros. Aqui é para vosotros. Aqui é a resposta. Não ponga. Aqui é para tu. Não ponga esses pratos ali. Não coloque esses pratos ali, né? Não ponga. Essa é a segunda questão. Responde ela a letra B. Muito bem. Vamos para a questão 3. A mesma coisa. Imperativo, negativo. Usem o que vocês aprenderam. Jorge vai marcar para a gente. Jorge, 1 minuto. Ok. Vamos lá. Questão 3. Vender nosotros esos vasos nuevos, né? Vender, tá? Então, deriva do subjuntivo, né? Que eu venda, que tu vendas, que vendamos. Eu acho que pela terminação do verbo, né? Dá pra gente sacar a resposta. No vendamos esos vasos nuevos. Vasos é uma falsa cognata, significa copo, esses copos novos. Então, a resposta aqui é a letra B, né? Letra B. Então, questão 3, letra B. É isso. Questão 4. O verbo é o verbo charlar. Repare no sujeito da frase aqui que é chicos, garotos, né? Então, ustedes é equivalente a tratar alguém de ustedes ou de vosotros, né? Interessante. Vamos lá, chicos. Jorge, 1 minuto.
Oh, ok. E aí, qual seria a resposta para a quarta questão? Chicos, né? Olha, é... charla, que eu charle, que tu charles, que ele charles, que vosotros charleis e charlem. Bom, chicos quer dizer garotos, meninos, né? Então vamos optar pela letra B, não charleis, respeitando aqui uma questão gramatical. A frase não fica claro se é espanhol Espanha ou se é espanhol América, né? Ah, porque se fosse na América, se tivesse algo que ficasse claro, podia ser charlen também. Chicos, não charlen, né? Só que charlen é a conjugação para o ustedes, que gramaticalmente devia ser um tratamento formal, cordial, né? Tratamento formal, cordial. Mas quando você fala garotos, meninos, é informalidade. Então eu vou deixar como resposta a letra B, tá? Embora a letra D, se fosse na América, seria charlen, né? Chicos, não charlen com gente desconhecida, tá? Então a letra D também serviria. Mas eu vou então decidir pela gramática, a gramática seca, a gramática, a regra gramatical que a gramática diz ali. Então seria charleis, não charleis com gente desconhecida. É a quarta questão, letra B. Ah, mas se eu marcasse letra D, estaria errado? Eu consideraria certo, tá? Se fosse uma prova, vamos supor que fosse uma prova. Eu apliquei a prova, aí você marcou a letra D, eu ia dar correto também. A gente não ia brigar por causa disso, não. Tá bom? E até que se fosse uma prova, eu não colocaria uma das duas, as duas opções, B e D, né? Mas como tá aqui, para poder explicar, né? Por que Charles e por que poderia ser Charlen também, né? Ok? Boa tarde, pessoal do YouTube. Ana Cristina, Adriel, boa tarde. Tô falando de imperativo, né? Imperativo negativo. Quinta questão. Aqui está explícito o pronome. O DS é a abreviação para ustedes. Jorge vai marcar para a gente, Jorge? 1 minuto. Ok, ok, Jorge. Ó, vamos lá. É... Ó, o DS é a abreviação para ustedes. A gente está tratando aqui de imperativo negativo. O imperativo negativo, uma ordem negativa, deriva do presente e do subjuntivo. Então, o verbo comprar no subjuntivo, no presente, é que eu compre, que tu compres, que ele compre, compremos, compreis, comprem, né? Então, seria, no comprem essas legumbres, não comprem. Em português seria parecido, não comprem vocês. Ó, não comprem. Então, ó, é letra E, tá?
não comprem essas legumbres. Legumbres quer dizer legumes, né? Então, não comprem esses legumes. Em espanhol, a palavra é feminina, las legumbres. Essa é a quinta questão. Responde ela a letra E. Ah, pronto. É o assunto que eu trabalhei na primeira aula, né? De hoje todinho, primeira aula. A gente está agora testando o, o resultado. Não quero que ustedes, mais uma vez, ó, ustedes, escuchar essa música outra vez. Jorge vai marcar para vocês 1 minuto. Ok. Ó, muito bem, o Adriel. Adriel mandou uma resposta, depois observou direito, mandou a resposta correta. Exatamente, Adriel. Não quero que ustedes escuchen. Ó, não existe em espanhol verbo com M no final. Não existe, né? Então, escutem. Às vezes a gente pode confundir um pouco por causa do português, né? Mas lembrem sempre disso. Em espanhol não tem M no final, é N. Essa é a sexta questão. Responde a letra C. Então, não quero que ustedes escutem essa música outra vez. O ustedes é o vocês do espanhol, né? Aqui na América é o pronome que se usa, o ustedes. É equivalente ao vocês. Se usa ustedes em qualquer situação. Porque na Espanha, o espanhol da Espanha, eles diferenciam o tratar de ustedes e tratar de vosotros. Esse pronome vosotros, que ele apareceu aqui algumas vezes na questão, e ustedes, a gente usa para com quem se fala. Seria equivalente ao vós e ao vocês do espanhol. Só que no uso da língua, na vida real, né, na América, não se usa esse pronome. Ele é usado na Espanha. Na América, usa-se sempre o ustedes. É parecido com o Brasil, né, que a gente usa vocês em todas as situações, né? Não é frequente, não é comum usar vós aqui no Brasil. A gente faz o uso do vocês. Na América, usa-se o ustedes. Aí, essa diferença de vosotros e ustedes existe para o espanhol falado na Espanha. Para fazer esse comentário também. Bom, aqui eu tenho uma questão um pouco mais elaborada. Eu quero que você marque a alternativa que vai preencher essa frase. É um pai deixando um recado para os filhos, né? É um pai deixando um recado para os filhos. E ele usou pronome, né? É... Vou pedir para o Jorge marcar aqui 2 minutos, porque a questão é um pouquinho mais difícil. Mas vou dar uma dica. Façam por eliminação, tá? Façam por eliminação. Vão descartando aquelas alternativas que não servem. Jorge vai marcar
2 minutos, Jorge. Ok. Ó, vamos pensar uma coisa. Como eu falei para vocês, é um bilhetinho, uma notinha de um pai para os filhos, né? Ó, Adriel, hijos, filhos, né? Então é mais de um. Chegarei tarde a casa. Aí, ó, para comer, beso papá. Então, é não me espere ou é não me esperem? Né? Hijos, filhos, é mais de um. Se é mais de um, ele está falando com mais de alguém. Se ele está falando com mais de alguém, a questão da concordância, né? Não me esperem. Hijos, não me esperem. Hijos, chegarei tarde a casa. Não me esperem quem? Los hijos, que são hijos quer dizer filho, né? Hijo, hija, hijos, né? Para comer, beso, papá, tá? Então, a letra A. Aqui não serve porque é singular. Aqui não serve por causa desses pronomes que estão errados aqui, né? Esperes seria tu, tá errado. Esperes tu. E aqui esses pronomes também estão errados. Não se lo esperem. Esse não se lo esperem seria para esperar a algo. A letra C, além de o verbo estar no singular, espere, tá errado ali os pronomes. Melo, selo, né, na letra C, na letra E, estão usados de maneira errada. Letra mas ele está dando uma ordem, Adriel, para os filhos não esperarem. Meus filhos, não me esperem. Não me esperem vocês. Quem é que deveria não esperar? Os filhos. Filhos, não me esperem. Entendem? Aí o verbo concorda com o sujeito. No caso, seriam os filhos e não com o pai. Não me esperem. Entende? Não. Hijos quer dizer filhos, né? Vocês. Não me esperem vocês. Entende? Vou para frente. Marque a opção correta. Eu quero que você marque a opção onde essa frase está no imperativo negativo, tá?
Então, o que está entre parênteses, ó, passa a forma ao imperativo negativo. Onde tem marque a opção correta, você vai marcar, né, essa frase escrita no negativo. 1 minuto, Jorge. Ok. Ó, a frase, ela está no imperativo afirmativo. Marque a opção correta. Para transformar em imperativo negativo, basta acrescentar uma partícula negativa. No caso, non. Então, marque ficaria no marque, né? Marque, o verbo aqui está tratando de usted. Marque usted, né? Marca, aqui na letra A forma verbal é para tu. Então, respeitando, né, a concordância, a forma verbal, a forma de tratamento, né? Marque, não marque. Letra C, tá? Por que que não serve a letra E? Porque marca é para tu. Então, tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo, a forma para usted é a mesma. Marque, não marque. Tá? Marque, não marque. Vamos para frente. Bom, no começo na primeira parte da aula, eu pedi que vocês anotassem ali as conjugações do subjuntivo. Para quê? Para que a gente conseguisse fazer os exercícios. Tá aqui mais exercícios. Aqui diz assim: complete as orações abaixo com os verbos em parênteses em imperativo negativo. Então, pueden oír música, né? Pueden ustedes. Pero no subir. Que yo suba, que tu subas, que ele suba, subamos, subais, subam. Não subam, né? Então, em espanhol, seria... Deixa eu ver se está animado. Tá, né? Suban. Pero no suban el volumen. Tá aqui do lado de fora a resposta, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa
Deixa eu ver, beber, firmar, chamar, conduzir. Tem um único verbo irregular, que é o verbo conduzir. Na primeira parte da aula, a gente aprendeu como é que colocava esses verbos no imperativo, né? Praticamente a primeira parte da aula inteira foi para isso. E agora a gente está testando para saber o quanto a gente aprendeu da primeira aula. Não é assim? Jorge, a questão é maior, ela é subjetiva, exige consulta. Repara que é um sujeito. Desfruta. Ó, a conjugação para a segunda pessoa, tu, tem S no final. A dica para a letra B, tá? Eu vou marcar aqui. Eu vou marcar. Como é maior, tem que consultar. Vou marcar 3 minutos, Jorge. Por favor. 3. Vamos lá, né? O que é que acontece aqui? Desfruta, né? Desfruta tu la cena. Então, desfruta do jantar, pero beber, né? Que eu beba, que tu bebas. Vem do subjuntivo.
Subjuntivo foi o assunto que eu trabalhei no mês de agosto, né? Pero, mas, não bebas tanto. Eu não sei se vocês pegaram, ou você, Adriel, especificamente, a primeira parte da aula, né? A primeira aula, né? Que eu expliquei tudo sobre o subjuntivo, né? Se não, pode depois dar uma olhada na gravação, né? Mas ali eu trouxe o que sim é dito de maneira bem direta é que o imperativo negativo, aqui eu estou preenchendo com ordens negativas, né? Ele deriva do presente do subjuntivo. Então, ó, no caso firmar, o te, gramaticalmente, ele é terceira pessoa, né? Então, o verbo vai em terceira pessoa. Firmar, que termina em AR, que eu firme, que tu firmes, que ele, que ella, que usted firme. Então, vem para cá. Jamás firme, né? Ou seja, jamais assine. Lo que não puede leer. Deixa eu tirar esse N daqui, para não ficar errada a concordância, né? Lo que não puede leer. Então, firme, né? Usted. Usted ali é singular. No me chamar, no me que eu chame, que tu chames, no me chames. Tá faltando lembrar que vem do subjuntivo. Mês de agosto nós trabalhamos o subjuntivo, né? Então é só você pegar esse verbo conjugar no subjuntivo, no presente subjuntivo e trazer para cá. Conduzir é um verbo regular, irregular. Ele vai usar a raiz irregular do indicativo. Eu conduzco. Então, essa raiz vai para o subjuntivo, que vem para cá para o imperativo. Que eu conduzca, que tu conduzca, que ele conduzca. Conduzcamos, conduzcais, conduzcan. Então, nunca conduzcan al tener ingerido álcool. Nunca conduzcan, tá? Bebas, firme, chame, chames, né? E conduzcan. Na letra D, chames. É isso. Tem a segunda parte da questão. Ela não termina aqui. Ah, não, terminou. Vamos ver. Ponga las oraciones abajo del imperativo negativo, né? Al imperativo negativo. Cuidado al passar del imperativo afirmativo al negativo. Então, a gente vai passar para o imperativo negativo. As frases estão no imperativo afirmativo. Sal a hora de aqui. Vai ficar no salgas. Aí eu vou tentar fazer com piensem, tengamos, guarde e as, que é do verbo a ser. É irregular. Vou marcar os mesmos 3 minutos. Para que possam ler, tentar, tem que pesquisar, né? No que vocês printaram, anotaram. Jorge vai marcar 3 minutos. Jorge.
Ok, vamos lá. Então, piense mejor al dar la respuesta. Ó, o imperativo negativo e o afirmativo, eles vão ter a mesma forma, né? Com exceção da segunda pessoa, tu, e com exceção da segunda pessoa, vosotros. Para as demais, é a mesma forma. Então, significa dizer que, ó, piensen ustedes mejor al dar a respuesta, é só colocar a partícula negativa. Não piensen. Fica igual. Vão ter a mesma forma para todas as pessoas, exceto tu e vosotros. Então, aqui é a exceção. Aqui a gente vai ter formas diferentes do verbo para o imperativo afirmativo, para o imperativo negativo. E só aparece nesse exercício, né, a forma do tu aqui e aqui. Então, tengamos mais respeito com os maiores. É a mesma forma para afirmativo e para negativo. Tengamos, não tengamos, tá? Tengamos, não tengamos. Ficou igual, ficou idêntico. A forma não mudou. D. Guarde las informaciones en la computadora. Para transformar em negativo, no guardem. Então, na letra B... Ah, perdão, não era isso aqui. Na letra B, na letra C e na letra D, as formas são iguais, imperativo afirmativo e negativo. Aonde é que é igual forma de imperativo afirmativo e negativo? Vai ser igual para nosotros, para usted e para ustedes. Aonde é que vai ser diferente? Para tu e para vosotros. Haz lo que quieras, é do verbo hacer, que eu haga, que tu hagas, né? Então, no hagas, né? A forma, ela deriva do presente do subjuntivo. Né? Para tu, no caso aqui do negativo, né? O afirmativo é irregular, a forma do negativo deriva do presente do subjuntivo. Foi o que aconteceu aqui nessa questão. Bom, aí aqui a gente entraria na interpretação de texto, né? Eu acho que dá para a gente fazer pelo menos esse. Vamos ler a questão antes de ler o texto? A questão diz assim: eu não terminei imperativo, tá? Aqui eu queria deixar claro que eu trabalhei o imperativo negativo, né? Eu vou voltar a falar de imperativo negativo. Na próxima aula, na próxima semana, eu vou falar de imperativo afirmativo. E aí, nesse momento, eu volto a trocar nos dois, a falar sobre os dois. Imperativo afirmativo, imperativo negativo. A gente não concluiu, né, esse conteúdo. Ele volta, portanto, na próxima semana, tá? Então, quem pegou a aula pela metade, né, quem chegou no segundo horário, lembre que essas aulas elas são disponibilizadas na plataforma, fica depois. Se é no YouTube, basta voltar, porque fica lá no YouTube. Você volta a aula e assiste ela do começo, né? Mas vai para a plataforma depois com o material, tudo bonitinho. E na próxima semana eu volto a falar sobre imperativo. Vou falar sobre imperativo afirmativo, né? Então é um momento, de repente, de rever o conteúdo, falar novamente sobre ele. Porque, como eu falei para vocês, agosto, setembro, a gente tem uma avaliação bimestral. Então, a gente já começa a pensar em organizar essa avaliação bimestral. Aí a gente já sabe que subjuntivo, o assunto de agosto,
imperativo, o assunto de setembro, esse assunto vai, né? Esses assuntos vão, são 2, né? Eles vão ali para as avaliações, para a avaliação bimestral que a gente vai fazer, tá? Então é importante lembrar isso. Não encerrei esse conteúdo, ele continua na próxima semana. Não deu tempo a gente entrar na interpretação de texto, né? Provavelmente a gente inicie na próxima semana a interpretação de texto para a gente ir intercalando gramática com interpretação. Comecei essa aula por gramática, a parte gramatical. Então, na próxima semana a gente pode voltar e aí fazer um pouco também de interpretação de texto, tá? Bom, a gente vai chegando aqui ao final de mais uma aula. Obrigado aí pela participação, pela atenção de vocês. O Adriel participou da aula pelo YouTube. Hoje, pelo IPTV, a gente não teve participação. Acho bacana quando vocês participam, né? No finalzinho aqui ficou o pessoal de Pimenteiras, Ribeiro Galhota, Santo Antônio de Lisboa, São Lourenço. Valeu aí por terem ficado até o final. Até a próxima semana. Muitas graças, nos vemos.